Então, bom dia a todos, né? Bom dia aos irmãos de casa. Que bom estarmos mais uma vez, mais um domingo juntos para entoar louvores a Deus. Nessa manhã, então, nós vamos começar com 16 do Cantor Cristão. E aí tem alguns hinos selecionados também pelos irmãos, tá? Se você presente tem algum hino que gostaria de que cantássemos durante esses dias, me passe aí, tá? E os de casa também. Você pode mandar aí pelo chat, e aí eu anoto logo em seguida. Tá? Número 16, Vinde Adorar. Ó, vinde adorar o excelso e bom Deus, eterno Senhor da terra e dos céus, que reina supremo enquanto na luz e que se revela em Cristo Jesus. Seu grande poder deveis contemplar no brilho do céu, da terra e do mar. As gotas de orvalho, símbolo da flor, proclamam constante seu grande autor. Amém. Vamos fazer uma oração. E aí, em seguida, o número 20. Oi. Obrigado, senhor. Eu queria captar a voz de vocês. Então, vamos fazer uma oração. E aí, em seguida, a gente vai para o número 20, tá? Senhor, nós te louvamos por mais um dia. Nós agradecemos porque as tuas misericórdias se renovaram. Pedimos a direção do Senhor. Pedimos que o Senhor nos conduza durante esse dia. Que fomos realizar aqui a nossa condição também de cidadãos desse país, nos auxilie, ó Deus, nos nossos deveres. Cuide dos irmãos, proteja cada um deles, os amados que estão em casa também nos ouvindo e assistindo, que sejam também edificados nos hinos, na palavra do Senhor, e em tudo que fizermos, ó Pai, tenha um propósito de glorificar o teu nome. Obrigado por todas as coisas, pelo que o Senhor é e o que vai fazer, e já fez também em nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. O número 20, agora, nós vamos cantar a primeira, a terceira e a quarta estrofe, tá? Número 20. Primeira, terceira e quarta estrofe. Amavas-me, Senhor, não tendo a luz ainda surgido lá dos céus, ao mando Criador, nem mesmo o sol da aurora esplendorosamente a terra dava força e fecunda e finda. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! Amava-me, Senhor, no fundo de meu peito brilhou a doce luz do meu Consolador, e com promessas mil do teu amor perfeito nasceu em minha fé, em que hoje me deleito
a mim sempre has de amar, pois que jamais o inferno e o mundo poderão ao teu querer supor, ao teu decreto, Rei, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor supremo, meu Deus, que amor é sempre, sempre amor. Amém. Eu não sei vocês, mas eu me emociono, né, ao cantar sobre esse grandioso amor, né, que nos alcança de tal forma. Obrigado, minha assistente. Que nos alcança de tal forma, né, em um amor que agora é inseparável. Nada vai nos separar de Deus. O próximo hino é o 451. Esse foi a escolha da Rosilda. Se a Rosilda aí estiver presente, esse foi então o hino que a irmã escolheu para cantarmos, os que confiam no Senhor. Bem forte, né, pastor? Bem forte. Vai cantando bem forte. Quero ouvir sua voz, Rosilda. Ceifeiros da seara santa, sois poucos, débeis sois, porém é forte o vosso mestre, avante, avante, pois, os que confiam no Senhor, obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, correrão e sem fadiga, como águias voarão, cansados, tristes, sem alento, deixai de lamentar, com vós está Jesus o Mestre, por que desanimar? Os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, correrão e sem fadiga, como águias voarão. Jesus está conosco sempre, na luta contra o mal. Coragem, pois, irmãos, avante, na obra sem igual. Os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, correrão e sem fadiga, como águias voarão.
Amém. Vamos fazer uma leitura nesse momento. Eu vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler no capítulo 2, dos versos de 1 a 6, tá? 1 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 6. E aí, se você puder estar presente, né, fique de pé para a gente fazer a oração, aliás, a leitura. E na oração eu vou chamar Sandra, né, para rogar a Deus também por esse momento, né, de eleições, pelos governantes, que Ele nos auxilie e auxilie também esses homens. Então diz assim, 1 Timóteo, capítulo 2, e o verso 1. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. Então, que o Senhor nos exorta, né? Continue nos alertando sobre esse dever de orar por todos e também pelas autoridades. Então, eu vou chamar a Sandra nesse momento. Ela vai fazer uma oração, já pedindo por esse tempo. Senhor Deus, obrigada, Pai, porque nós podemos chegar diante do Senhor, na presença do Senhor, através do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada por esse privilégio que nós temos de orar ao Senhor Deus, fiel, Criador, e também o Supremo Governante, Senhor. Nós sabemos que o governo é do Senhor, e por isso nós pedimos ao Senhor, pelos nossos governantes aqui, especialmente na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo também, Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor, não somente pelas eleições de hoje, peço ao Senhor, meu Deus, pela salvação das almas dos governantes, pelas pessoas que estão envolvidas nesse trabalho de política, para que possam conseguir, Senhor, serem sim remuneradas pelo seu trabalho, mas olharem para os interesses dos outros, buscarem a realização de uma tarefa muito importante, e não, Senhor, como nós vemos, pelo menos aqui nós vemos, e no mundo inteiro nós vemos, a corrupção do homem leva que o homem procura encher seus bolsos com aquilo que ele acha que é valoroso. Nós pedimos ao Senhor, meu Deus, que nos livre, nos ajude por amor do teu povo, Senhor. Nós sabemos como o Senhor é poderoso, a pessoa que o Senhor é, a maneira como o Senhor tem completo controle de tudo. Nós pedimos ao Senhor, pelo amor do povo, do seu povo que o Senhor tem, que possa nos ajudar nesse momento, Senhor, que também possamos não cair no engano de reclamar da nossa situação, mas de sim avaliar como é que nossas coisas estão assim, Senhor, por que as coisas estão acontecendo dessa forma. Peço ao Senhor que nos dê arrependimento, peço ao Senhor que o povo possa compreender, meu Deus, quem o Senhor é e conhecer o Senhor. Peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor pode fazer isso. O Senhor pode fazer isso. Pedimos que as pessoas possam, conhecendo o Senhor, reconhecer a soberania do Senhor, o governo do Senhor. E assim, meu Deus, naturalmente, nós cremos que, estando debaixo da obediência ao Senhor, também isso vai se refletir na maneira como nos nossos governantes, na maneira como a nossa sociedade funciona. Meu Deus, eu peço ao Senhor misericórdia, porque
Nós vemos uma situação muito difícil, nós não sabemos nem o que escolher, nós não temos mais, nós não temos, nós ficamos desencorajados, e eu peço ao Senhor que nos ajude, nos sustente no meio da situação. Pedimos ao Senhor que não haja impunidade com relação à corrupção. Pedimos ao Senhor que as pessoas, na hora de votar também, possam entender, conhecer a pessoa que está sendo votada. Peço ao Senhor que ajude nessa questão de decisão, de tantas pessoas que falam coisas que não sabem. Ó Senhor Deus, o Senhor tem controle sobre isso. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que ajude para que tanto os que estão no governo, quanto os que vão entrar, e a seguir também, todo o desenrolar da história está nas suas mãos. Nós pedimos ao Senhor, especialmente, meu Deus, pelo amor do seu povo e para a salvação das almas, que o Senhor possa trabalhar conforme a vontade do Senhor, e que nós possamos, Senhor, passar por essa situação que nós estamos vivendo com confiança, conforme nós cantamos agora. O Senhor renova as nossas forças, porque nós confiamos no Senhor. E continua conosco, meu Deus, ajuda-nos. Muito obrigada pelo nosso encontro essa manhã. Obrigada, porque é maravilhoso poder nos reunir e cantar. Ajuda-nos, Senhor, a cantar e confiar. Em nome de Cristo. Amém. Obrigado, Sandra. Os irmãos podem sentar. A gente canta o último hino no final, tá? Então, agradeço. Pode lavar. E eu convido, então, os amados a abrirem suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. A nossa leitura será dos versos de 4 a 6, tá? Diz assim, então, Filipenses 3, e o verso 4. Se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne, se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu, circuncidado no 8º dia da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo, persegui a igreja de Cristo, quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Eu não sei quantos irmãos, né, mas você já, em algum momento, tomou uma decisão sem avaliar, sem se questionar, sem entender da realidade que estava fazendo? Eu creio que sim, né? Você vai tomar daqui a pouco alguma, né? Uma específica aí que são relacionados aí à eleição, né? Você vai votar, você tem o seu candidato, talvez você foi ludibriado por ele, eu espero que não, né? Mas em nossa experiência, né? Nós, em algum momento, né? Tanto na questão de dar voto de confiança para alguém, comprar um produto, começar relacionamentos, né? Adquirir bens, nós sempre estamos tomando decisões, né? E obtivemos alguma experiência com relação a elas. Talvez compramos um produto que não era o que conhecíamos e esperávamos uma outra coisa, e acabamos por pegar algo que foi abaixo, né, do esperado. Ou fomos enganados em algum momento em nossos relacionamentos, né, fomos traídos, fomos decepcionados, né, com as pessoas, com a gente mesmo, né, à medida que toma alguma coisa sem ter essa
esse entendimento aí da realidade. E quando se trata da questão espiritual, nós também tomamos decisões. Então, se nós vamos lidar com a eleição agora, nós diríamos que, com relação à eleição de Deus, ela tem um peso muito maior. Então, na vida espiritual, nós não temos como brincar, nós não temos como ficar indecisos quanto a decidir crer ou não. Tá? Nós não podemos errar quanto a esse lado também de crer no Senhor. Então, saber do plano de Deus, saber do estado do homem, a saber da salvação que temos em Cristo, do propósito da vinda de Cristo, nós não podemos errar essa direção. Tá? Então, é algo assim que a gente precisa avaliar bem, porque a condição espiritual, se estamos crendo ou não, será um caminho sem volta. Ou nós vamos acertar esse caminho, se errarmos, nós vamos errar e não terá volta. Então, esse texto aqui, de Filipenses 3, de 4 até 11, nós vamos ficar até o 6, ele trata da excelência do conhecimento de Cristo. Então, o que resumiríamos aqui numa sentença é de considerarmos a excelência do conhecimento de Cristo. Então, é algo que nós devemos meditar. Um resumo rápido aqui. O capítulo 3, Paulo inicia quanto aos cuidados que nós deveríamos ter com os cães, com os falsos mestres, que eles estavam ensinando um evangelho deturpado, um evangelho diluído. Ele chama aqui aqueles que são da falsa circuncisão. Eles chegavam para os gentios da época e diziam que eles tinham que aceitar Cristo, mas também tinham que ser judaizantes. O que eles tinham que fazer? Então, eles deveriam professar Cristo e fazer uma operação, fazer a circuncisão. Dessa forma, como um bom judeu, ou adentrando na religião judaica, ele, então, seria alguém salvo. Paulo disse que não. Os apóstolos também, em outras cartas, em outros momentos, eles nos ajudam a ter essa definição que crer em Cristo é apenas crer em Cristo, não precisa mais de um acréscimo nenhum. Então, os primeiros 3 versículos que nós meditamos na semana passada, eles constituem aqui uma base para o argumento que o apóstolo vai dar, nos versos de 4 a 11. E esse argumento é basicamente o testemunho do apóstolo Paulo. Ele trata aqui o seu passado histórico, mostrando que a salvação não era exatamente aquilo que os judaizantes pregavam para os gentios. Então, o que ele vai descrever aqui é basicamente essa excelência do conhecimento de Cristo. O que ele era e o que ele passou a ser quando teve esse conhecimento de Cristo. Então, nós consideramos essa excelência por 2 propósitos. O primeiro, que nós vamos ficar nesta manhã, é para confiar de modo correto. Então, nós devemos considerar o conhecimento, a excelência do conhecimento de Cristo para confiar de modo correto. Então, aqui, como eu disse, tem aqui um currículo do apóstolo Paulo, e quando ele dá esse testemunho dele do passado, pensa que ele não está falando de modo metafórico, não está usando uma outra linguagem a não ser algo literal mesmo. Aquilo que o apóstolo ele passou, e não seria algo particular apenas de Paulo, aplica a cada um de nós. Então, se trata aqui daqueles que também tiveram um passado, aqueles que tiveram as suas forças, as suas crenças
enraizada em outras coisas, e aí nós poderíamos também relatar, né, aquilo que nós confiávamos, aquilo que nós críamos, mas a atenção do apóstolo aqui é basicamente argumentar que os crentes são uma verdadeira circuncisão, aqueles que tiveram seus corações transformados pelo Senhor Jesus Cristo, aqueles que servem em espírito, né, a Deus, prestam culto a Deus, e aqueles que se gloriam em Cristo, né, não aqueles apenas que se adequam ao sistema, né, se adequam às tradições dos homens. Então, a atenção dele aqui é de não se gabar, né, da sua condição anterior, mas de expressar uma tristeza, né, pelo modo que ele vivia, que ele vai dizer que ele considerava essas coisas como perda, né, mesmo que não fosse coisas, vamos dizer, basicamente imorais, né, não eram pecados cabeludos, né, como a gente acha que foi, mas coisas religiosas, coisas relacionadas à educação. Ele dizia que aquilo era perda, né? Ele até vai usar uma expressão forte aqui, dizendo que ele considera como um esterco, considera algo desprezível, né? Então, o cuidado, quando chegamos aqui, é ter essa relação também, né, de que o nosso passado, né, a nossa condição como crente, ou como vivíamos antes de ser crente, ela está relacionada aqui aos antecedentes de Paulo. Então, o testemunho de um crente traz essa relação, né, que nós confiávamos, nós tínhamos uma visão de Deus, uma visão da vida, uma visão de nós diferente, e nesse conhecimento de Cristo, a nossa realidade muda, né? Note aqui o testemunho que Paulo dá a respeito dele. O primeiro testemunho é a sua linhagem. É quando ele expressa no verso 4, se alguém poderia confiar na carne, e ele vai expressar isso no verso 5, quando ele diz que foi circuncidado ao 8º dia da descendência de Israel. Então, ele era um homem judeu, né? Um homem hebreu, no sentido puro. Ele não, vamos dizer, era alguém que os judaizantes queriam fazer. É um gentil se fazendo judeu. Então, como homem, ele se coloca numa posição superior. Quando ele diz, olha, se alguém quer confiar na carne, eu muito mais. Então, nessa condição que vocês estão falando, que para ser um crente, eu estou no nirvana, né? Eu estou em outro patamar, estou muito à frente de vocês. E aí ele começa dizendo que era um hebreu puro, né, por ter nascido de pais judeus, e também ele foi circuncidado ao 8º dia, né? A circuncisão dele foi uma realidade. Ele fazia parte do povo da aliança, né? O símbolo tinha um significado para ele, porque estava de acordo com aquilo que a lei determinava, o que fazia dele já maior do que aqueles falsos pregadores, né? Então, o símbolo, né, a circuncisão, estava relacionada à raça que ele pertencia. Então, ele diz ainda que fazia parte da tribo de Benjamim. Os irmãos vão lembrar que no reinado de Davi, Benjamim e Judá permaneceram leais a Davi. E aí foi constituído o reino, né, de Davi durante os seus dias, né, o reino do sul, durante a rebeldia do seu filho. Então, o apóstolo diz aqui que a sua linhagem traça aí a tribo de Benjamim. Tá? Hebreu de hebreu, né? Pais hebreus também, mantinha a tradição, ainda mantinha a língua, e viveu numa sociedade pagã e ainda assim fincado na lei. Então, seria essa
para começar o testemunho do apóstolo Paulo. Depois ele fala com respeito à religião. O final do verso 5, ele diz que foi fariseu, né, quanto à lei. Então, a sua religião aí era relacionada àqueles grupos, né, ou aquele grupo da época que estavam apegados à lei. Eles eram separados, né, porque diziam que tinham, né, o direito, eram detentores da lei. Eles se concentravam em interpretar a lei, né, e aplicar a lei. Então, nesse aspecto religioso de Paulo, ele defendia mesmo com unhas e dentes a questão da lei, e como fariseu, né, a gente tem uma tendência de achar que fariseu era, né, o nosso sentido atual é de alguém hipócrita, né, alguém metido, alguém que tem duas caras, né? Mas não era o sentido fariseu da palavra, né? Era alguém mesmo que se considerava num nível bem elevado, né? Alguém que estava em outra condição, né? Principalmente na questão espiritual, porque eles eram bem zelosos. Só que o problema dos fariseus era justamente esse apego à lei, né? Eles eram tão detalhados, tão rígidos, que tentavam cumprir de uma forma exterior, né, cada um dos detalhes da lei. Então, alguém para medir força com o fariseu, ele teria que olhar para a lei, né, e diante da lei, ele tinha que cumprir, e aí a sua vida era regulada, né? Então, ninguém podia, de certa forma, acusar Paulo, porque a lei, né, e as tradições eram guardadas por ele. Então, de uma forma exterior, as pessoas o conheciam, né? Interiormente, não. Então, o problema da religião, tanto aí dessa ala, né, dos judeus, dos fariseus e qualquer outra religião, pode ser esse grande, né, problema de apenas viver de modo externo. Então, mesmo que os fariseus achavam que a porta do reino dos céus estavam escancaradas para eles, né, porque eram cumpridores da lei, quando Cristo ele vem ao mundo, ele diz que não é bem assim. Não é da forma que eles criam que fosse, para chegar ao céu apenas pelo modo exterior da lei. O verso 6 fala do zelo, o zelo dele pelo judaísmo também, dizendo que ele era irrepreensível, ele perseguiu a igreja e tinha esse zelo cego quanto à lei, né? Então, ele defendia a sua fé com unhas e dentes. Ele seria alguém que, se houvesse uma ameaça contra a sua crença, ele estava pronto para combater, ele estava pronto para lutar com unhas e dentes, né, dar a sua própria vida para que o inimigo, né, ou aquela falsa religião ou seita, como era dito na época, fosse retirado, né? Então, algumas passagens, principalmente do livro de Atos, nos dizem que Paulo participou do apedrejamento de Estevão, em Atos 7, 54 a 60. Ele perseguiu a igreja na perseguição de Atos 8, né, onde todos aqueles mais de 4.000 almas, né, se espalharam pelas regiões, né, de Samaria, se espalharam por outros cantos do mundo. E aí, mais tarde, então,
é que ele, ao reconhecer ao Senhor, ele disse que foi um perseguidor da igreja. Então, que mostra a sinceridade religiosa do apóstolo Paulo. E aí nós nos perguntamos, né? Como é que alguém tão sincero pode estar errado? Como é que Paulo, ao mostrar todos esses antecedentes, né, todo o seu histórico, ele ainda assim estava errado, dizendo que era irrepreensível quanto à lei, né, essa justiça, tinha zelo, era um israelita autêntico, ainda se apegava à tradição, e ainda assim, como é que ele pode estar errado? Bem, esse o foco aqui que eu gostaria de levar os irmãos a pensar, né, de que se a nossa fé, a nossa crença, ela não é correta, né, se a nossa fé ela não é depositada no lugar correto, nós podemos errar, assim como Paulo viveu boa parte da sua vida errando, assim como nós também vivemos, né, boa parte da vida crendo em coisas supérfluas, né? Então, o argumento dele aqui é que aqueles judaizantes que pregavam que os gentios, né, deveriam adotar práticas de judeus, ele diz que estava muito além daquilo. Ele podia até se vangloriar daquilo, podia persuadir as pessoas pelo seu histórico. Ele podia muito mais. Ele não era apenas um religioso, tá? Assim, ele não era um religioso amador. Era um homem que vivia intensamente. Um homem que dava sua própria vida, né, pela crença, e ele sabia muito bem que aquilo não era suficiente. Tá? Ele chegou a esse conhecimento, né, de que não era suficiente em Cristo. Ele poderia confiar na carne, mas em um momento ele entendeu que aquilo não traria, né, um sentido para ele. Aquilo não tem nenhum propósito. Então, esse retrato é também o nosso retrato, é uma descrição nossa. É uma descrição nossa porque nós podemos cair no erro de confiar em nós mesmos, de confiar na nossa mente, de confiar nos nossos sistemas, né, de confiar na nossa liturgia, por mais que ela não é errada, né, ela é boa, mas para um momento específico, né, para um propósito correto, no momento em que nós entendemos Cristo e sabemos como o adorar, ela tem um sentido. Mas nesse lado de confiar, né, nos agarrar nisso, porque isso pode nos salvar, isso vai nos justificar diante de Deus, não tem sentido. Tá? Então, esse é o nosso retrato, porque podemos confiar também em nós. Podemos desenvolver crenças erradas a respeito de nós, e aí o que nós podemos também concordar com o apóstolo é de saber que a nossa justiça não vem da lei. A lei, ela não justifica ninguém. A lei, ela seria aquelas luzes, né? Quando tem um apagão e ela vai nos direcionar para uma saída segura. Então, ela só vai nos conduzir a um Salvador. Ela só vai nos acusar. Ela só vai apontar. Só vai mostrar erro. Ela vai mostrar que nós somos insuficientes. Por mais que o apóstolo se achava irrepreensível, diante de Deus ele chegou a um conhecimento de que não era. De que os seus parâmetros, né, diante dos homens era mas diante de Deus era algo bem elevado. E nós não temos, né, como ele também não tinha nenhuma condição de se aproximar desse Deus Santo.
Então, esse pode ser um grande problema, né, de olhar apenas para o nosso exterior, quando o nosso interior ele deve ser avaliado também. Então, à medida que nós fazemos essas comparações, não com os homens, mas com aquilo que Deus quer, e eu pego para mim mesmo, né, eu aplico para mim as verdades de Deus, nós veremos que nós não temos condições, né, de praticar, nós não temos condições de aplicar, né, a lei ou aquilo que Deus diz, e aí nós não temos forças. E foi desse modo como Paulo se viu. Ele primeiramente se viu como um ser impecável, um ser que era justo, alguém que poderia enganar os olhos humanos, né, mas ele estava sincero quanto àquela crença. Porém, em um momento, aquilo se transformou apenas em areia, se desfez. O seu passado, mesmo tendo uma vida religiosa ativa, mesmo tentando buscar uma adoração, ela não teve nenhum sentido. Mas poderíamos dizer, pastor, mas a minha vida não foi igual a de Paulo. Ainda assim, nós tínhamos os nossos ídolos, nós tínhamos alguém para adorar, tá? Nós buscávamos satisfação em algo ou em alguém. Então, a nossa vida, ela tinha uma crença e uma crença errada. Talvez de que eu sou um filho de Deus, e no final Deus vai me justificar porque eu fiz isso, né? Apesar de fazer coisas erradas, mesmo que a nossa vida ela não foi diretamente jogada, né, no lamaçal do pecado, não foi algo por desfrutar uma vida pecaminosa, sentar nos bancos, né, e estar diante da religião também nos coloca na mesma condição do apóstolo Paulo, porque nós não podemos também adquirir a salvação, não podemos ter essa relação com Cristo, né, com Deus, por meio da religião apenas. Então, mesmo que a nossa vida tenha sido, vamos dizer, uma vida jogada no lamaçal do pecado, ou quer fosse uma vida religiosa, nós ainda assim precisamos do Salvador. Nós não podemos nos orgulhar dessas coisas. E aí os irmãos notaram que o apóstolo Paulo basicamente não deu nenhum histórico de adultério, nenhum histórico de pornografia, de mentira, de roubo. Nós diríamos aqui nas lentes humanas, né, que esse era um homem exato para entrar no céu. Porque era um homem reto. Mas ele diz que não. Não é essa confiança. Não é nesses sistemas. Então, nossas comparações, elas são muito baixas, né, quando medimos de acordo com o parâmetro de Deus. O verso 7... ele faz essa mudança, né? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Agora ele tem uma nova visão de si. Ele percebe que aquilo era também pecaminoso. Tá? Ele tinha um coração corrompido. Ele tinha uma consciência errada, e ele passou, então, a ter uma consciência correta, uma visão correta também, porque a sua condição também era terrível diante de Deus. Então, ele tinha uma religião, mas aquela religião não fazia muito. Mesmo que ele agisse de acordo com o sistema e a tradição dela, ela não tinha força
né, para ligar Paulo a Deus. E aqui é onde tudo muda, né? O mas. É bem parecido com Efésios, né? Efésios 2:4, né? Mas Deus que é rico em misericórdia. Deus que é rico em perdoar. Né? Essa é a diferença para todo homem. Né? Essa mudança, essa conjunção, né? Essa diversidade aqui que ele faz no contraste. Aquilo que éramos, e Deus entra em cena, e aí nós passamos a enxergar que os nossos feitos, as nossas vidas são insuficientes. E aí ele começa a ver que os seus ganhos, né, aquilo que ele era na sua condição de raça, né, a sua linhagem, como um judeu, a sua educação, a sua religião, a sua prática, essas coisas eram perdas. Essas coisas eram insuficientes. Então, ele considera um ganho ser achado por Cristo, o conhecer Cristo. Então, ele foi afetado, a sua mente, o seu coração, a sua visão também foram atingidos, e aí há uma mudança, né? Então, a sua visão agora para com Deus é correta, ele tem agora as lentes certas para ver Cristo, para ver a sua vida, e aí ele teve um novo entendimento. Percebe que é basicamente isso o nosso histórico? Vivíamos cegos, vivíamos nos prazeres, de acordo com o sistema do mundo, de acordo com os sistemas dos homens, amarrados, né, pelo diabo. Deus nos dá entendimento, entra em cena, entendemos o evangelho, cremos, mudou. Fez sentido. O peso saiu, fomos justificados, a culpa foi tirada, e agora percebemos que aquilo foi perda. Aquilo foi vazio. Nós vivíamos de forma errada. Agora passamos a entender, né, e a saber viver também. Então o apóstolo agora estava disposto a largar tudo, a deixar tudo por causa do conhecimento de Cristo. A sua mudança foi radical. Possivelmente ele estava sendo treinado para ser um rabi. E aí tudo mudou. Cristo entrou em cena. A nossa situação para confiar de modo correto nos chama a atenção para isso. Tá? Porque se não for Cristo, né, se Cristo não for suficiente, se não for somente Cristo, nós já erramos. Nós não estamos adorando a Deus, nós não estamos confiando de modo correto. Então esse é um perigo, né, que mesmo na sinceridade nós podemos errar. Os sinceros mais errados, né? Sinceros mais distantes. Podemos confiar, podemos crer em várias coisas, mas a nossa crença ela tem que ser correta. A nossa fé ela tem que ser depositada no Cristo, no objeto correto. Então nós não podemos apoiar na força do nosso braço, nós não podemos confiar em sistemas nossos, né? A nossa confiança é apenas Cristo. Então, olhe para você, não de uma forma exterior apenas, mas interiormente, enxergue a sua suficiência e, ao enxergar a sua insuficiência, né, corra para Cristo, que é o todo suficiente. Foi esse o que o apóstolo fez. Então, a justiça de Cristo
era a justiça que ele precisava e que nós também precisamos. A justiça de obras não vale. Ela não vale nem para contar ponto aqui na terra. A justiça que precisamos é a justiça de Cristo. É a que Cristo fez. Por isso que ele nos justifica. Então, que essa exortação para confiarmos de modo correto seja também algo que vem às nossas mentes, todas as manhãs, de relembrar a experiência que passamos na conversão, o dia, o momento em que entendemos a mensagem de Deus, a nossa condição, e nos entregamos a esse Deus. Esse Deus, como cantamos, tem um amor tão imensurável, é um amor que nos agarra, que não nos solta mais, é um amor eterno. É esse Deus que tem os seus eleitos, tem os seus filhos, e é esse Deus que nós adoramos verdadeiramente. Então, que Deus nos abençoe, o Senhor nos auxilie, e na semana que vem nós veremos a segunda finalidade, e espero que os irmãos glorifiquem a Deus, na condição que Ele colocou, cada um de vocês, e esse Deus seja sempre exaltado em nossas vidas. Vamos fazer uma oração, e aí em seguida eu vou dar os avisos, e cantaremos então o último hino. Tá bom? Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos, Pai, porque se não fosse o Senhor, nós já teríamos perecido. Se não fosse as tuas misericórdias, nós ainda estávamos vagando nesse mundo. Talvez já estaríamos condenados no inferno, mortos, mas reconhecemos que pelo fato de estarmos aqui, nesse novo entendimento, participando dessa nova criação, desse novo homem que o Senhor refez em nós, em Cristo, vem tudo do Senhor. Nós te louvamos por ter mandado Cristo como nosso resgatador, por ser o nosso libertador, e pedimos a Deus que possamos dar graça, dar louvor, glorificar o teu nome diariamente pela salvação que o Senhor tem nos dado. Pedimos que o Senhor dê o entendimento e a convicção correta para aqueles que precisam do Senhor, aqueles que ainda estão em seus pecados, que o seu Santo Espírito os convença, Pai, para que creiam de modo correto, creiam no Senhor Jesus. Obrigado pelo tempo que o Senhor tem nos dado, nos abençoe, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Beleza, irmãos, agradecer a cada um que pôde chegar, e agradecer principalmente aí a Débora, de Curitiba para o Rio, É bom ver, Débora, você. Os irmãos que participaram também, Deus abençoe. Fábio, Regis, Olívia, Elaine e Riso. Se tem outra aí, me perdoe, mas todos, o Senhor abençoe você também, tá bom? Então, só lembrando que hoje à tarde, às 18 horas, pelo Google Meet, a nossa EBD, apareçam lá, vamos dar continuidade sobre o nosso estudo do fundamentalismo, a história do fundamentalismo. Quarta-feira,
oração às 19 horas. Sexta, as mulheres? Não, então é feriado. Não tem mulheres, feriado? Ok, beleza. Então, sexta tem a programação de homens, né? O encontro de homens em Pendotiba. E sábado, 18 horas, jovens, tá? Acho que são esses avisos. Os outros eu daria à tarde. Então, o próximo hino foi a escolha da Regis. Se ela estiver aí, eu também quero ouvir a sua voz cantando, viu? É o 509. Pois não. É o... Não. 509. Vamos cantar a primeira, terceira e quarta, tá? Vamos ficar em pé. Fim da lida terra real, quando já do rio além, nessa vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor, finalmente eu hei de ver, e com hinos de louvor em que o saudar. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Nessa pátria de esplendor hei de amigos encontrar, meus irmãos em Cristo lá hei de rever. Mas primeiro que os irmãos, quando ali no céu chegar, meu Jesus é quem eu mais anseio ver. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Pelas portas de Sião, com as vestes a brilhar, onde à noite o pranto nunca chegará. No lindo céu de luz, há de Cristo me guiar, e muito perto sim eu hei de deleitar. Hei de ver este Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Amém. Que seja essa a nossa esperança, a nossa crença, que Cristo vai nos conduzir até o céu. Então eu vou dar só uma virada aqui, que me cobraram essa semana, né? Porque eu não gostei dos irmãos. Então, vocês dão um tchau aí quando a câmera passar. Então, obrigado, irmãos. Deus abençoe. Boa votação. Os amados em casa. Até a próxima, se o Senhor permitir. Um abraço. Sandra, aqui é um